Você já se perguntou como o Abracadabra sabia sobre o Savitar? Você pode estar pensando, ué, Abracadabra é do futuro, Savitar é do passado, ele é um vilão do Flash e ele conhece essa história passada. Só que, na realidade pré-Flashpoint, o Savitar não existia. Depois que o ponto de ignição foi consertado é que passou a existir o bootstrap dele, toda a história dele. Vai deixando o like aí, inscreva-se no canal se não for inscrito, compartilhe o canal se puder e agora, bora lá! No pós-Flashpoint, tudo já envolvido sobre o Savitar estava aplicado na linha do tempo e espalhado o mito pelo multiverso, pois o Jay Garrick da antiga Terra 3 sabia sobre ele depois do Flashpoint da Terra 1, mesmo que as mudanças não foram aplicadas para ele passou a saber. O Abracadabra a gente passou a vê-lo pós-Flashpoint, ele também sabia sobre o Savitar, sendo do século 64, de alguma maneira se tornando um vilão do Flash naquele estado da linha do tempo. Então, o Flash do ciclo conheceu o Abracadabra, mas de uma maneira diferente vista no episódio. Com o suposto sacrifício do Flash em 2024, o confronto surgiu em algum momento de 2017 e talvez alguns outros antes da crise, já depois de prender o Savitar. Como sendo muito do futuro, ele passou a estudar sobre o Flash, descobriu sobre a Iris, a morte dela pelo Savitar, como também outros vilões passados, Flash Reverso, Zoom e Devo. Eventualmente, ele descobriu que Savitar era um resquício do tempo de Barry Allen. Se vocês perguntarem como, bem aprofundado, a resposta é que o cara era do ano 6300 e alguma coisa. A mágica pro pessoal do passado na verdade era nanotecnologia em seu corpo, os seus truques. Então, viajando no passado por alguma razão, ele acabou tendo uns 2-3 confrontos com o Flash no ciclo original. Agora, assistindo o ciclo quebrado, chegando mais uma vez em Central City em 2017, ele precisava de tecnologia para retornar ao seu tempo, tecnologia do passado, pois ele ficou preso no passado e ele precisava de alguma coisa também para complementar lá no seu futuro. Apesar dele saber que o Flash iria confrontá-lo em algum momento, ele já era o Abracadabra que passou por isso. Ele viu que aquele Flash estava muito mais jovem do que ele lembrava. Ele disse que sabia quem era o Savitar, só que para ele falar algumas informações e a identidade, ele queria em troca a sua liberdade. Ele não revela os motivos dele estar sempre viajando pelo tempo, pois estaria além da nossa compreensão. Mas quase falando a identidade para o Joe, a cigana desgraçada interrompeu ele e ele aproveitou e quase escapou por completo. Depois, sendo pego então, Barry tentou mais uma vez fazer o falar, que ainda dentro dele havia bondade, um homem, que ele tinha pessoas importantes também. Ele sentiu, mano, o Abracadabra queria falar, mas provavelmente não podia e tinha que seguir o trama da temporada, né? Mas ele pegou a emoção do momento, mas propositadamente deixou lá do vilão falar. Bom, o tanto que ele sabe é impressionante e não impressionante. Impressionante porque ele obteve muito mais sucesso que Eobard Town e não impressionante por ser bem mais do futuro. Então interliga bem isso aí. Ele podia conhecer tudo pelo Museu do Flash, lá tinha uma cópia da armadura, só que a armadura só existe lá quando o ciclo é encerrado. Não se sabe se teve uma armadura mesmo com Savitar sendo preso e tendo seu lugar tomado pelo resquício mais jovem. Porque naquele estado não tinha Iris, não tinha time Flash, muito menos alguém para manter o legado com o Museu do Flash. O Flash do ciclo não sabe quem é o Savitar, ele o prende e o resquício que sobreviveu que toma o seu lugar, chegando em 2017 indo para viver o mesmo destino. Como eu sempre trouxe a história do Savitar, pessoal, o resquício torna a armadura do dele mais velho, pois representa um bootstrap clássico. O seu eu do futuro chega com as instruções de uma máquina do tempo, te dizendo que você precisa construí-la e passar a instrução para você próprio algum dia. Ou seja, em que momento a máquina do tempo foi construída, a instrução? Tudo isso é uma garantia de sua existência. Então, a armadura sempre existiu. Ela tem a sua história, que ela é criada com a pedra filosofal, mas não tem um momento exato do tempo em que ela é criada. Não existe um primeiro. Mas, abrindo a história pelo lado que o resquício sempre cria armadura após viajar ao passado, ele interage com o futuro, o passado, a pedra e chegando no Abracadabra. Agora eu te entendo. Descobri minha missão de vida. Arrancar o amor do Flash por tudo que ele fez comigo e pela má retribuição do que eu fiz por ele. Savitar, quando é preso em 2021, ele manipula ele próprio mais jovem que pegou a pedra dele. E ao viajar para o passado para espalhar o mito do primeiro velocista, a linha do tempo do resquício parte para outra. Pois quando ele viaja no tempo, era para ter o resquício, ele próprio já lá. Na verdade, vários. Só que não, pelo fato de não ter um começo e fim e estar ligado diretamente a uma única pedra. O resquício tomando a armadura ou indo pro passado, pro futuro, para fazer a armadura, espalhar o mito antes de ser preso também, é em outra linha do tempo já. Não é tudo na mesma linha do tempo contínua fixa. Senão, teria infinitos resquícios no mesmo lugar. Não é que ele não precisa voltar no tempo para espalhar o mito porque ali no presente o mito já existe. Ele vai ter que espalhar o mito e quando voltar é um novo passado para poder seguir em frente como já aconteceu. Pelo fato de ser um bootstrap, pessoal, infinito, sem começo, sem fim. Por isso é como se fosse a primeira vez, a última vez. Por isso não tem uma caralhada gigantesca de vários no mesmo lugar já frequentado. Então possa ser que o resquício interagiu com o vilão após
após toda a perda e rejeição, ou que o vilão viajou para o passado e interagiu com Savitar enquanto ele já estava fora da Speed Force. Mas essa aí eu acho meio difícil. Ele descobriu a Iris, o amor do Flash, o Barry Allen, e que por coincidência o Savitar conhecia muito bem Barry Allen, time Flash, e tinha certeza que ia conseguir tirar a Iris West do Flash, concluindo então que ele era Barry Allen, mas não o verdadeiro. Talvez tendo essa parte do resquício respondida por o Savitar se revelar para ele como um Paranevasca, ou que o resquício interagiu com ele e possa ter o ajudado com a armadura até, a tecnologia. Ou será que o Abracadabra que sabe sobre o Savitar é aquele que assistimos mesmo, no ciclo quebrado pelo próprio Savitar? Acho que não, acho que ele descobre de alguma dessas duas maneiras e aí ele faz aquela viagem passada novamente após os confrontos iniciais com Flash. Então fiquemos com alguma dessas duas. Muito obrigado por assistir até aqui, acompanhe o canal, até a próxima e fui!